Tudo bem, meu amigo? Tudo em paz. Tudo bem, Cacá? Tudo bem, Pedro? Kiko, vamos lá. Kiko. Não tem problema. Deputado, você tem feito algumas entrevistas, uma delas muito boa aqui no DCM, mostrando quem é o Bolsonaro e a corriola dele. Teve a manifestação no domingo e o Bolsonaro falou, entre outras groselhas, uma coisa que eu queria que o senhor me ajudasse a decifrar. O que o Bolsonaro quer dizer quando ele fala isso aqui? Se vocês me derem, por ocasião das eleições do ano que vem, 50% da Câmara e 50% do Senado, eu mudo o destino do Brasil. Tarcísio, quando eu falo isso, tem outros 50% para o republicano, para o PSD, para o PP, o MDB, União Brasil. Se vocês me derem isso, não interessa onde esteja, aqui ou no além. Quem assumir a liderança vai mandar mais que o presidente da República. Com essa maioria, nós elegeremos o nosso presidente da Câmara, o nosso presidente do Senado, o nosso presidente do Congresso Nacional, a maioria das comissões de peso no Senado e na Câmara. Lá no Senado, nas sabatinas, nós decidiremos quem prosseguirá nessa missão ou não. Nós indicaremos os integrantes das agências. Nós escolheremos, e não o presidente do Banco Central e todo o seu secretariado. Nós seremos os responsáveis pelo destino do Brasil. E dou um recado, não quero isso para perseguir quem quer que seja. Não quero isso para revanchismo. Eu quero isso pelo futuro do meu Brasil. Não tenho obsessão pelo poder. Eu tenho uma paixão pela minha pátria. Nós juntos, ao longo dos últimos 4 anos que estive na presidência, voltamos a vestir o verde e amarelo fora de época de Copa do Mundo. Voltamos a cantar o hino nacional com vibração. Voltamos a falar em família, célula da sociedade. Aí tem essa pataquada que ele sempre repete. Mas o que ele está propondo? É um Estado paralelo? Mais uma vez, uma tentativa de golpe de Estado, deputado? É isso? Kiko, a resposta que eu tenho para dar isso é muito ampla. Primeiro, você vê que é uma pessoa totalmente desconecto da realidade. Bolsonaro, ele entra dentro de uma psicose, de uma neurose ao mesmo tempo, porque ele fala, me dê, mete 50% do Senado, 50% da Câmara. Me dê, o cara vai estar preso. Outra coisa, até agora, eu estou dizendo até agora, até esse mês, no máximo outro, nós não temos adversários para enfrentar Lula, ok? Mas suponhamos que por um motivo ou outro Lula não concorresse e outro personagem assumisse a presidência. Esse personagem, que poderia ser Tarcísio, seria um pau-mandado do Congresso? É exatamente o que ele está dizendo. Outra coisa, quando ele diz assim, me dê metade da Câmara e metade do Senado. Rapaz, eu tento ser muito... Eu aos poucos vou tirando essa imagem, é que o bolsonarismo carrega de palavras fortes, mas às vezes eu não consigo achar no vocabulário português uma palavra que defina Bolsonaro, além de ser cretino, além de ser um traidor do próprio bolsonarismo que ele falava em 2018. Se o Bolsonaro de 2018 visse esse discurso dele, chamaria ele de canalha. Porque este infame, ele tinha mais do que 50% da Câmara dos Deputados, ele tinha mais de 50% do Senado, ele tinha 2 vagas do Supremo, ele tinha um apoio popular dificilmente registrado na história, só Lula talvez tenha tido, e ele não fez nada, ele fez exatamente o contrário de tudo que ele disse que vai fazer. É um fenômeno as pessoas acreditarem nessa pessoa chamada Jair Bolsonaro. Porque Bolsonaro, ele já viu que ainda que ele tivesse condições de voltar ao jogo, ele seria apenas um presidente
proforme. Assim como ele foi quando já tinha ficado refém do próprio grupo político hoje, que tenta deixar Lula de refém e que, na realidade, não estão mais preocupados em si com o próximo presidente, mas com o parlamento. Porque nós já estamos vivendo um parlamentarismo totalmente, antes eu chamava de velado, agora eu chamo de descarado. Isso é fato. Quem é que não percebeu isso? A manada de um lado e o gado do outro. Quando eu digo isso, é porque existe uma dualidade onde duas forças de pensamento, pelo menos os que são levados à hipnose coletiva, de que o jogo agora é de presidente. Olha, só existe um no momento que eu vejo resistir a isso, chama-se Lula. E eu não estou falando aqui como um partidário de Lula. Eu estou falando aqui como um analista político que sou no momento, enquanto não sou deputado. Bolsonaro, ele fala, dei-me. Alguém tem que chegar para ele, e eu acho até que ele já sabe, que ele é uma peça até irrelevante após a próxima eleição. Bolsonaro estará preso. Agora, ele tem aquilo que o Centrão, que é uma força legítima, poderosíssima, e que já cooptou, em alguns casos, comprou a direita. Não existe mais direita nesse país. Ela foi comprada com o seu chefe. Bolsonaro está vendido e será muito mal pago se insistir, inclusive, nessa ideia que ele tem essa força de indicar o próximo candidato. Claro que não. Ele vai ser convidado a escolher quem esse grupo determinar, que nós já sabemos quem é, que representa a elite. Qual é a elite, qual é o grupo hoje econômico que quer Bolsonaro, uma pessoa baixa, desqualificada, desequilibrada como ele? Eu duvido até, hoje eu já faço até previsões, se já não existe um acordo geral para que esse homem realmente fique inelegível e seja preso. Porque Bolsonaro, ele é um descontrolado, ele não tem uma lógica, inclusive, no que fala. Você vê ali, aí ele já mete a família no meio e já começa a colocar coisas que são irrelevantes para quem comanda uma nação. Ah, nós agora, a bandeira que ninguém nunca usava, inclusive fora de época. Ele está totalmente uma pessoa desconecta da razão. O que Bolsonaro faz é fingir que tem essa influência toda, um cara que botou 14 mil pessoas na Paulista, e quem está hoje manipulando ele e os demais, inclusive o próprio Tarcísio hoje, não tem autonomia. Você vê que Tarcísio, ele fica ali do lado, mas ele não brilha, ele não consegue brilhar como líder. Ele brilha como nome de um grupo político. Os dois personagens que brilham hoje no país é o Lula e o Bolsonaro, ainda que com a luz amarela. Isso é fato. Então eu, particularmente, por conhecer o parlamento como eu conheci, porque eu não fui um deputado de baixo clero, eu sei exatamente o que estou falando. E por ter sido próximo de Jair, ele finge que manda e os outros fingem que ele manda. Até a hora dele entregar tudo aquilo que ele precisa entregar. Depois Bolsonaro se dê por satisfeito em ter pelo menos uma prisão domiciliar. Porque se ele insistir nessa história de querer atrapalhar o grupo mais poderoso hoje do país, que é o Centrão, ele vai ficar na lama se brincar em uma cela de terceira série.